Então vamos lá, irmãos, dar prosseguimento aqui. Então, o sexto ponto, sobre os princípios do culto, né? E hoje encerro aqui este livro do pastor Jeffrey Johnson, sobre eclesiologia batista. Então, o culto deve ser centrado na congregação. Então, o que significa isso? Ele lança aqui uma pergunta, né? Ou algumas. Quanto da adoração deve ser impulsionada por arranjos musicais, instrumentos e vocalistas principais? E quanto da adoração deve ser impulsionada pelo canto congregacional? E o que é melhor? Cantar música cristã contemporânea ou os velhos hinos da fé? Sendo todas as coisas iguais, uma canção escrita há 500 anos ou uma canção escrita ontem faz pouca ou nenhuma diferença. É maravilhoso cantar hinos que têm sido cantados por várias gerações de cristãos. Isso mostra a continuidade doutrinária e a unidade dentro da igreja histórica, até mesmo a ortodoxia. Canções que resistiram ao teste do tempo não devem ser desconsideradas. Por outro lado, cantar novas canções também é encorajador para a igreja. O dom de escrever hinos bíblicos e espirituais não terminou com Isaac Watts ou John Newton. Felizmente, muitos hinos cristãos contemporâneos serão cantados por muitas gerações vindouras. Então, amados, aqui ele lança uma ideia sobre o que deve ser centrado na congregação, o que realmente deve ter um cunho individual ou não. Então devemos pensar nisso, e principalmente o que cantamos. Só que ele continua no próximo slide. A verdadeira questão não é entre a música tradicional e a contemporânea, mas entre os grupos de louvor e o canto congregacional. Então aqui está o cerne da questão. O que deve ser mais proeminente? A música, os instrumentos, os vocalistas principais ou as vozes da Assembleia dos Santos? De acordo com as Escrituras, a razão pela qual cantar é uma parte vital do culto corporativo não se deve ao poder que a música tem em estimular as nossas emoções. Nós cantamos congregacionalmente por causa da edificação mútua, recebida enquanto os santos cantam alegremente letras bíblicas entre si. Que cada instrumento musical louve ao Senhor, mas é a voz humana que serve para melhor para elevar louvores a Deus. Assim como a comunhão espiritual é espiritualmente benéfica, ouvir nossos irmãos e irmãs cantando para o Senhor é um meio espiritual de instrução e encorajamento. Tá? Ele lançou 2 versos aqui, Efésios 5,19 e Colossenses 3,16. E somos ajudados em nosso amor por Deus quando ouvimos nossos irmãos e irmãs expressando o seu amor por Deus. Tá? Então, por que isso se torna um meio? Porque a congregação cantando é um meio de fortalecimento. Justamente, amados, porque quando cantamos doutrina, estamos reafirmando aquilo que cremos. Quando cantamos doutrinas bíblicas, né, porque o cântico espiritual deve ser bíblico, estamos ali anunciando a nossa fé. E às vezes eu olho para o meu irmão ao lado, que está passando por tantos problemas, mas eu vejo meu irmão ali resolutamente cantando ao seu Deus. Isso é encorajador, isso é fortalecedor, porque eu vejo que mesmo no meio da fraqueza, ele continua. Aí eu olho para a minha vida e faço uma aplicação a isso. Meu irmão está firme, então eu devo estar que nem ele. E juntos nós prosseguiremos. E assim todos entram em uma só voz, em uma só intenção de louvar a Deus, e todos são edificados com isso. As bases bíblicas. Efésios 5,19. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos,
hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Você percebe que em Colossenses, Paulo instruindo a igreja para ensinar, aconselhar com toda a sabedoria, mas não só isso. Um outro meio de edificação, porque tudo isso que ele está falando de ensinar, aconselhar, é um meio de edificação da igreja. Ele coloca em pé de igualdade com o ensino, cantar hinos, cânticos espirituais. Veja, com gratidão a Deus em seus corações. Então, amados, é um meio visível também de se observar a fé. A fé nos irmãos, cantando com gratidão, louvando ao Senhor, mesmo na dificuldade. Então, amados, aonde deve estar centrado? O cântico. O que edifica? O violão? O que edifica? É apenas um indivíduo aqui na frente? A congregação como um todo. Todos juntos, buscando, louvando, adorando com gratidão ao Senhor. Aí já no próximo slide, deixemos de contribuir para a adoração congregacional quando nós focamos no culto pessoal e esquecemos nossas responsabilidades para com nossos irmãos e irmãs ao nosso redor. O benefício do culto corporativo é encontrado enquanto as vozes da Assembleia se harmonizam como um só corpo. Deus é mais glorificado quando os santos adoram juntos em um só espírito, em uma só mente, do que quando indivíduos adoram independentemente. Benjamin Kitt, que foi fundamental para a reintrodução do canto corporativo no culto, disse, abre aspas, saibam, meus irmãos, que Deus ama as portas de Sião mais do que todas as moradas de Jacó. Salmo 87, 2. Portanto, a adoração pública a Deus deve ser preferida antes da adoração privada. Isso supõe que deve haver uma igreja visível e que eles frequentemente se reúnem para cultuar a Deus. Então veja, amados. Quem estiver com sono pode ir lá tomar água, lavar o rosto, tá bom? Sei que está cedo, mas não fica bocejando aqui não, porque é uma falta de respeito isso. Tá? Pode ir lá, tem torneira lá e tá geladinha a água. Pode colocar a cabeça inteira lá debaixo da água, que é bom. Tá? Acorda rapidinho. Ou toma café, tem café ali também. Voltando aqui para o assunto, tá? O canto, então, individual, ele não pretere ao corporativo. Se a pessoa pensar, eu vou adorar em casa já está bom. Né? Não preciso de uma igreja para estar adorando e congregando. Lembre deste salmo citado aqui por Benjamin Kitt. Saibam, meus irmãos, que Deus ama as portas de Sião, e Sião nós sabemos que é o local situado do templo de Deus, onde todo o povo de Israel se reunia para adoração. Então Deus ama as portas de Sião mais do que todas as moradas, e aqui ele parte para um âmbito individual, as moradas de Jacó. Tá? Então Deus ama a sua igreja reunida, e no céu seremos uma só voz. No céu seremos um só povo. Não terá cânticos individuais no céu, e apenas um povo eleito, cantando e adorando ao Senhor. Então não se trata de adoração tradicional ou contemporânea, mas sim de qual estilo de música facilita mais a adoração congregacional. Então onde que devem estar os nossos esforços? Em escolhermos músicas, padrões e até mesmo arranjos musicais que favoreçam o quê? O canto congregacional. Existem músicas que, e nós temos uma ou outra incluída no nosso repertório, que se torna difícil o canto congregacional, então devemos tirar. E o desafio de quem toca e quem coloca as músicas é observar isso. Tá? Isso facilita o canto congregacional? Se não, tira fora. Ponto final. Porque não é para cantarmos individualmente, não é para fazer solo musical aqui. É para cantarmos juntos. Então aí você coloca lá a música para tocar e a pessoa lá, naquele falsete, né? Não sei o que parece uma vitrola velha cantando. Aí traz isso para um culto congregacional. Vai dar certo? Não dá. Coitado de mim ali,
tentando lá com essa voz aqui, cantar fininho que nem a pessoa canta. Não dá certo. Então o tom da música, aí entra aqui a Fabiane que toca, tem que ser para a congregação. Aí ensaia ela e mais uma pessoa. Ah, não está no meu tom. Mas espera aí, não é o seu tom que tem que estar. É o tom da congregação. É o tom de todos, não o seu. Tá? Por isso que aí eu tive que agora fazer uma mudança, os irmãos já perceberam, né, que os ensaios agora ocorrem com a congregação. Põe a música e a congregação canta. Ah, não está dando. Tira a música. Tira a música fora. Temos que cantar aqui juntos. Temos que falar sobre as doutrinas em música juntos, em louvor juntos. Tá? Então, tanto de quem toca, porque tocar aqui algum instrumento, seja teclado, seja violão, o que for, é para auxiliar a gente. Então pode ficar muito alto isso aqui e tampar a voz da congregação? Não pode. Então uma pessoa que toca aqui tem que ter esse feeling. Tem que ter esse feeling. Estou aqui tocando, mas estou percebendo que não estou ouvindo tanto a voz da congregação. Vai fazer o quê? Abaixa o violão. Se o pastor vir lá, abaixa aí. Então isso é falta de percepção e de foco na centralidade do que estamos fazendo. Se é para a congregação cantar, então a minha função é básica, é simples, é auxiliar ela. Tá? Eu não posso atrapalhar ela. Tá bom? Então, amados, tenhamos essa percepção. Se você for nas igrejas reformadas sérias e verdadeiras por aí, você vai ver que é a congregação. Algumas nem instrumento colocam. É só o canto congregacional. Tá? Não porque o instrumento tem algum problema com o instrumento, não é isso. Mas é que o foco e a centralidade está no local certo. Tá bom? Então, se existir instrumento, é para auxílio de todos. Então, qualquer música que dificulte a participação congregacional e afaste o foco das vozes da Assembleia Coletiva, é antibíblica. É antibíblico. O irmão também já deve ter vindo de igrejas que só a pessoa com microfone consegue cantar aqui. É um show. É uma apresentação individual. E você vê nas igrejas aí, o cara com a guitarra, né? Aí o foco da câmera já vai nele. Pum! Aí o cara lá solando. Numa igreja, tá certo? O que você acha? Você vê, as câmeras voltam para as pessoas e ficam nas pessoas lá? Fica em quem? Aí põe para dançar também. Põe as pessoas para dançar lá. Por quê? Porque é um show. É um show individual. É focado na pessoa em si. Tá? Isso está errado. Isso é antibíblico. Biblicamente devemos... Lembra lá de Colossenses. Tá? E Efésios. Olha os pronomes aí. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros. Está tudo o quê? Os verbos aí estão tudo o quê? Não. Com toda a sabedoria, cantem salmos. Cante salmo. Cantem. Paulo está falando à congregação. Os salmos, os hinos, cânticos, é no coletivo. Tá? No coletivo. Não é para ter show aqui não, irmãos. Tá? Se torna então antibíblico. Músicas que dificultem a participação congregacional. Eu venho de uma igreja que tinham lá peças teatrais de música. Né? Aí convocou um monte de gente, aí cantava 3. Né? Isadora estava lá no meio, não estava lá, Isadora? Aí acabou lá, falei, Isadora, essa participação aí. Né? Mas o pessoal só olhando assim, ninguém cantava, porque eram uns arranjos musicais que somente uma pessoa consegue cantar. Bíblico isso? Faz isso na Disney, né? Ou ali no teatro, ali de Mogi. Faz em outro lugar. Na igreja não é lugar para isso. Tá?
Uma igreja pode adorar sem uma banda, olha aí. Mas não pode adorar sem o canto das vozes da congregação. Por essa razão, os músicos e vocalistas principais devem ajudar a congregação a se envolver no louvor. Tá? Eles estão lá para ajudar, não para predominar. Eles estão ali para chamar a atenção, não para chamar a atenção para si mesmos. Eles devem constantemente lembrar a si mesmos que seu objetivo principal não é serem artisticamente criativos e demonstrar seus dons. E vira até uma competição isso. Mas sim ajudar a congregação a louvar a Deus coletivamente e a edificar uns aos outros com suas vozes. É a mesma coisa de pregar. Imagine eu pregar de forma que só o Felipe entenda. E como é que eu posso fazer isso? Utilizando palavras que talvez você não entenda. Eu tenho que trazer uma mensagem que até mesmo a criança consiga entender. Esse é o meu desafio. Pregando, imagina cantando. Então, tudo que é feito na igreja é lógico pelo que se define igreja. O que significa igreja? Eclésia. A reunião dos santos. Então, tudo que está para a igreja é de forma coletiva, nunca individual. Tudo que eu faço aqui, se é limpar a igreja, eu tenho que estar pensando em limpar para servir meus irmãos. Se está tendo uma obra na igreja, não é para meu benefício, mas para benefício dos irmãos. Sempre é no coletivo. Se eu estou fazendo doce é para ajudar a igreja e meus irmãos a terem recursos aqui para esta obra. Nunca individual. E a maioria dos problemas, se não todos, que aparecem na igreja, é quando a pessoa perde o foco do coletivo para si mesmo. Aí tudo descamba. Aí é onde começam as murmurações, reclamações. Por quê? Porque eu estou olhando para mim apenas. No que eu estou sofrendo apenas. Em detrimento dos outros. Aí sua visão está errada. Porque Cristo lavou os pés dos seus discípulos. Porque Cristo disse que aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. O conceito de igreja sempre será esse. Então tudo que a igreja faça que volte para o individualismo está errado. É antibíblico. Antibíblico. Tá? Então, amados, eles não estão ali para chamar a atenção para si mesmos. Devem constantemente lembrar disso as pessoas que estão aqui na frente, inclusive pregadores. Mas sim ajudar a congregação a louvar a Deus coletivamente e a edificar uns aos outros com suas vozes. Somente quando os músicos, vocalistas, principais, estão apoiando o canto congregacional da congregação, é que eles estão ajudando adequadamente a igreja a adorar a Deus. Aí sim está cumprindo o seu papel. Quando o culto é centrado na congregação, o arranjo musical, a iluminação, o volume dos microfones e o instrumento deve ser intencionalmente monitorado para ajudar, em vez de anular, o culto corporativo. Talvez você nunca perguntou, né? A gente apaga essas primeiras luzes aqui apenas para que facilite aqui a visualização da letra. Só isso. Não é para criar nenhum ambiente místico. Tá? É somente para que você consiga visualizar melhor e auxiliar a congregação a cantar em uma só voz, uma só letra. Somente isso. Tá? Então, um dia vamos ter um projetor, né, mais potente, que pode estar raiando o sol que for, que ele vai aparecer aqui, aí não precisa mais apagar a luz nenhuma. Tá? Mas enquanto isso, só para que o irmão entenda, tudo que é feito deve colaborar para a congregação, amados. Então, músicos talentosos muitas vezes preferem arranjos complexos, mas normalmente as congregações cantam mais alto quando as canções são familiares e previsíveis. Tá? O que é previsível? Quando já é habituado. Quando você já conhece a canção. E você vê isso na nossa própria vida aqui. Quando é um salmo que já cantamos há muito tempo, você vê que prevalece a voz das pessoas. Quando é uma música nova, todo mundo diz...
Dá nem para ouvir, né, Zé? Direito, né? Medo de cantar e de errar, né? E de sair. Então, por isso que é mandado lá no grupo lá as músicas. Para que você chegue aqui e consigamos, né, nos habituar com essas canções. Então, o problema, e eu digo, sempre deu problema essa área de música na igreja, né? Desde que eu me entendo por gente, desde que eu pisei a primeira vez na igreja e já participei, para quem não sabe, eu toco baixo, tocava, né? Hoje eu não toco mais nada. Mas se pegar para ensaiar lá, talvez eu relembre, né? Eu participei de grupos, né? Toquei, nas duas igrejas eu toquei. E era uma competição, era uma tristeza, porque era um querendo ser melhor do que o outro, aí mandava a música para ensaiar, chegava, queria ensaiar na hora, no momento onde que era só para juntar os instrumentos, queria ensaiar na hora. Ah, mas você ensaia em casa? Não. Então você está fazendo o que aqui? E sempre deu problema. Graças a Deus eu conheci a fé reformada, que não precisa mais de nenhum desses crápulas de músicos, tá? Que são tudo um bando de egocêntricos, né? Que quer tudo se aparecer, quer tudo colocar lá o solinho. Não, mas esse solo aqui é melhor, aí não sei o quê. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Aí eu olho para essas igrejas, aí me dá alergia, né? Dá até alergia no cotovelo, no joelho. Amados, canto deve ser congregacional. Então, amados, além disso, se o canto congregacional é uma prioridade bíblica, então cada membro da igreja tem a responsabilidade de ministrar uns aos outros através do instrumento da sua voz. Olha o melhor instrumento aí. O melhor instrumento é a sua voz. Cantar músicas, hinos e cânticos espirituais uns para os outros é um mandamento bíblico. É um mandamento bíblico. Aí entramos no sétimo princípio. Até aqui entenderam, irmãos, qual é o foco do canto, do culto? É centrado na congregação, do início ao fim. Tá? Sétimo princípio. A adoração deve seguir o princípio regulador do culto. Aí vocês já fizeram a prova? Quem já fez essa prova? Levanta a mão aí. Já fez? Ninguém? Faz tempo já, hein, que eu mandei essa prova, hein? Ah, não lembro qual que é. Mas é sobre o culto religioso. E o dia do Senhor. Tá fazendo? É muito grande, né? Então tá bom. O que é o princípio regulador do culto, irmãos? Palavra. Pronto, palavra. Só responder isso na prova lá, já gabaritou. Palavra. Tá? Quais são os meios escriturísticos de adoração e quanta liberdade a igreja tem para introduzir novos modos de adoração dentro do culto da igreja? Quais são? Meios com embasamento bíblico, né? Meios escriturísticos. Existem certos meios prescritos de adoração, oração, pregação e ensino, leitura pública da palavra, canto, aí entre parênteses, salmos, hinos e cânticos espirituais, e observação das ordenanças que são batismo e ceia do Senhor. Tudo isso já foi passado para os irmãos, na IBD da nossa confissão. Muitos têm feito acréscimos a essa lista. Por exemplo, queimar incenso, teatro, dança, vídeo, e por aí vai. Alguns estão convencidos de que esses elementos adicionais podem ser ainda mais eficazes para facilitar a adoração. Contudo, a igreja não tem a liberdade de introduzir novas formas de adoração dentro do culto. Nem a oração, nem a pregação, o canto ou as ordenanças são algo que a igreja tem a liberdade de remover. Então, qual é o desafio? Fazer aquilo que está prescrito. Tá? Qual é a diferença, agora pergunto para os irmãos, qual que é a diferença do princípio regulador do culto para o princípio normativo do culto, que é o que a maioria das igrejas segue? Espera aí, um de cada vez.
Levante a mão. Vai, Fabiane, fale. Está diretamente proibido na palavra de Deus, eles incluem. Então, se não está proibido, eu faço. Tem alguma proibição contra teatro? No culto? Não. Então eu vou lá e faço. Tá? O princípio regulador do culto já é o inverso. Tá? Ele só faz o que está prescrito. Porque entendemos que o que está revelado é o que é suficiente para nossas vidas. Aí vem uma das solas, né? Das 5 solas. Sola Escritura. Então o que está aqui é suficiente e eficaz para a nossa vida espiritual em adoração, como igreja. Preciso acrescentar alguma coisa? Não, não preciso acrescentar nada. Tá? Então, até onde ela fala, eu obedeço. Quando ela se cala, eu me calo também. Esse é o princípio. Agora, o normativo vai além. Onde ela se cala, eu dou um passito a mais. Tá? Então, onde ela se cala, eu posso... Isso é uma abertura. Ah, não proíbe fazer tatuagem. Então, eu vou lá e faço tatuagem. Né? Parece um pateta. Né? Não falou, eu faço. Não está proibido, eu faço. Parece uma jamanta, né? Que precisa de um cabresto, né? Nós somos seres conscientes. A palavra não precisa falar explicitamente, não faça isso. Senão os 10 mandamentos seriam 20 mandamentos. 40, 50, 100 mandamentos. Mas eu olho para a cobiça e eu já coloco quantas coisas no meio da cobiça. Né? Então, as escrituras foram feitas para serem analisadas. E não necessariamente ela precisa falar lá da proibição. Eu já entendo o que ela está querendo dizer. Tá? Não por pressupostos, mas sim através de uma construção teológica bíblica de todos os livros. Aí tem um texto de Levítico que os irmãos já conhecem, né? Nadab e Abiú, filhos de Arão. Eles pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Eles não eram autorizados a fazer isso. Então saiu o fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isso que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam santo, me mostrarei à vista de todos, o povo glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Quem cala? Consente, né? Então, vejam aí que Deus não aceita fogo estranho no seu culto. E aqui estava, porque não está aqui, né? Mas nós sabemos que a instituição do culto, né, no Antigo Testamento, de todo o procedimento, aí temos o transporte da arca também, tinha a maneira correta de ser feita. Deus aceitava qualquer acréscimo no transporte da arca. Qualquer outra forma, Davi tentou fazer, os irmãos sabem o que aconteceu. A arca tombou e o camarada foi segurar, aconteceu o quê? Fulminado. Ele, nossa, coitado, ele foi só suportar a arca. O problema não é em suportar a arca. O problema está na maneira em como estavam fazendo, que não estava prescrita. Era desobediência ao Senhor. E Davi sabia disso. Tanto que depois se arrepende e faz da maneira correta. No queimar incenso aqui, na presença do Senhor, então perto da arca, tinha a pessoa correta para fazer isso. Tinha o meio correto, tinha o tempo certo, prescrito por Deus na revelação. Aí o camarada se sentiu no direito, não, vamos adorar, vamos todo mundo adorar, venha para a adoração a Deus, venha todo mundo pode cultuar a Deus. Não, não é todo mundo que pode cultuar a Deus. Não. Quem cultua a Deus é quem tem o Espírito Santo, quem é salvo. E de que forma? Da forma como ele prescreveu. Senão ele não aceita. Tá? Nós temos um embasamento bíblico para isso, irmãos. Deus, ele prescreveu a forma como ele deve ser cultuado. Porque deve ser em espírito. Ah, que lindo. Se fosse só em espírito, imagina quanta coisa que já tem, mas quantas mais iriam aparecer. Não, o espírito é livre, né? O espírito vai para onde quer. Aí pronto. O camarada é fazer cada aberração. Mas não, Cristo é bem claro. Em espírito e em verdade. Porque o espírito nos guia na verdade. Então quando eu cultuo, o espírito vai agir em mim por meio da verdade. Por isso que eu canto a palavra, por isso que eu oro a palavra, por isso que eu prego a palavra. E somente isso. Tá? Qual é o problema que há nisso?
Alguém pode perguntar: só esses últimos elementos são as atividades ordenadas à igreja como meios de graça? Por meios de graça, queremos dizer que eles são os modos de culto que Deus prometeu abençoar e usar para edificar o corpo de Cristo, e os métodos divinos que Deus escolheu para comunicar a verdade ao seu povo. Entretanto, incenso, teatro, atividades adicionais, não importa o quão empolgantes possam ser, entre parênteses, não tem tal promessa ligada a eles. Além disso, a igreja não tem autoridade para obrigar a consciência dos santos às práticas não bíblicas. Porque tem muitas igrejas que você chega lá: pastor, mas por que você faz isso aí no culto? Não, sempre foi assim. Já ouviram isso? De alguém? De algum líder? Sempre foi assim. Não te fornece nenhum embasamento bíblico, apenas o tradicionalismo. Isso coloca a sua consciência em cativeiro. Ela obriga, esses líderes obrigam a você a aceitar uma prática não bíblica por puro tradicionalismo. A igreja, desde que existiu, tem teatro. Então, se você aí, você fica aí no teatro aí. Tá? Aceite o teatro, fique quieto. Aí a sua consciência tem que acatar aquilo. Entretanto, amados, veja, não tem autoridade para obrigar a consciência dos santos às práticas não bíblicas. Assim como a igreja não tem autoridade bíblica para impor homeschooling à congregação. A igreja não tem direito de submeter o povo de Deus a atividades adicionais dentro do culto. E tem surgido um grande problema dentro das igrejas com essa questão do homeschooling. Tá? Porque muitos estão colocando o conservadorismo, que é um viés de direita, uma ideologia, não deixa de ser, para dentro da igreja. Porque, mas se assemelha muito aos princípios. Não misture alhos com bugalhos. Bíblia é Bíblia. Igreja é igreja. Princípios cristãos são princípios cristãos. O que a sociedade e a sua ideologia faz, isso não entra em pauta aqui. A igreja não tem e não deve falar sobre homeschooling. E eu tinha conversado com os irmãos outro dia, né, que não falaríamos mais sobre isso aqui. Se você quer colocar seu filho na escola, você coloca. O problema é seu. Você tem consciência cristã? Tem. Então você sabe o que, junto com a sua esposa, que também deve ser uma cristã, então vocês dois juntos conversem e vejam o que é melhor para o seu filho. O filho é seu. A responsabilidade está sobre você, não sobre a igreja. Tá? Então se vai estudar na escola pública ou não, isso é uma questão da família. Ele pode muito bem ser bem criado, instruído à luz da palavra e estar numa escola pública e fazer a diferença lá. Como eu conheço filhos de cristãos que fazem. Como também pode chegar lá, ser influenciado e descambar para o mundo. Aí é uma questão da providência divina e da soberania dele. O próprio Moisés. Acabou? Né? Daniel, que pouco foi criado pelo pai, talvez, né? Porque já foi jovenzinho para a Babilônia. Então, amados, não podemos impor, colocar coisas aqui que não são de cunho cristão. Conservadorismo não é cristianismo. Você entendeu isso? Ok, irmão? Tá? Conservadorismo não é cristianismo. Devemos entender isso. Tá bom? Assim como a igreja não tem autoridade bíblica para impor homeschooling em congregação, a igreja não tem direito de submeter o povo de Deus a atividades adicionais dentro do culto. Ao invés de procurar acrescentar ao culto novos modos de adoração, que a igreja procure fazer o que tem sido prescrito e o faça bem feito. Conclusão. Os esforços deste estudo sobre a igreja têm por objetivo, amados, explicar a natureza da igreja, que foi já colocada aqui dentro desses estudos, a autoridade que ela tem. Dentro disso foi falado sobre os líderes da igreja, o que constitui a igreja, o propósito da igreja, por que ela está neste mundo, a adoração da igreja, com a esperança
que, juntamente com a obtenção de uma melhor compreensão da natureza da igreja, desfrutemos de um maior apreço e amor pela igreja, que nos leva a estar fielmente comprometidos em servir e glorificar a Cristo na igreja. E os irmãos lembram que dentro da natureza da igreja existe aquele tripé. E dentro desse tripé vai governar todas as outras atividades, né? Todos os outros princípios, seja a autoridade, propósito, adoração da igreja. Então, amados, eu concluo aqui, né, perante os irmãos, essa atividade, né, essa matéria aqui da igreja.